Nós estamos aqui no Ramesseum, que é o templo memorial de Ramsés II. Então, o que é um templo memorial? Lembra que a gente falou para vocês que os faraós antigos, né, do reino antigo que a gente visitou nas pirâmides, eles eram sepultados na própria pirâmide. Aí eles tinham dois templos, o templo do vale, que era onde era feita a mumificação, e o templo memorial, que era um templo que ficava mais em cima, bem na base ali das pirâmides, que era para preservar a memória deles. Então, a gente está aqui, né, no Vale dos Reis, a gente está aqui em Tebas Oeste, né? Atrás da gente ali está o Vale dos Reis, e se vocês olharem para trás, olhem ali, vocês vão ver a parte mais alta da montanha, né? Tá vendo aquele pico ali? Aquele pico chama-se Kurna. Kurna, ele tem uma forma natural de pirâmide, né? Claro que com o tempo ele erodiu, mas na época do Reino Novo ele era uma pirâmide perfeita. Então imagine o seguinte: por milênios os egípcios se enterraram, foram sepultados em pirâmides. A pirâmide, qualquer crise social que acontecia, elas eram rapidamente saqueadas, porque, né, você sepulta ali um rei cheio de tesouro, com aquele negócio gigantesco ali onde todo mundo vê, é o que a gente chama no Brasil de muita goela, né? Então, portanto, qual que foi a solução encontrada pelos faraós do Reino Novo? Bom, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma readaptação. Vamos procurar uma montanha que a gente possa escavar as tumbas e que a gente possa aproveitar, né, que tenha já uma pirâmide natural. Então, os faraós do Reino Novo vão ser, a maior parte deles, sepultados no Vale dos Reis. Só que, como ali é o lugar de sepultamento, o que eles vão fazer? Vão colocar postos policiais com muralhas nas áreas estratégicas, e aqui embaixo vai ser o lugar onde eles vão construir os templos para preservar a memória. Então, ou seja, a população, em geral, ela fica do outro lado do rio, ali perto de Karnak, perto de Luxor, que é Tebas Leste, né, que é Tebas Oriental. Aqui é Tebas Ocidental ou Tebas Oeste. E aqui, o que é muito importante da gente entender? Esses templos aqui, eles têm várias funções sociais. Primeiro, não só de preservar a memória de um rei importante, mas isso aqui era uma espécie de banco. Banco? Sim, banco. Por quê? Porque aqui se guardavam os grãos. Então vocês estão vendo ali que a gente tem vários celeiros. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco a história desses celeiros. Mas os templos memoriais, eles tinham também uma função de ser um centro de educação. Educação tanto para os descendentes daquele rei, daquela pessoa importante, que além de tudo vão preservar a memória, quanto também, às vezes, oferecer os grãos que estão aqui preservados para o Estado. Como que funcionava? Então imagine o seguinte: morreu um faraó, ele construiu o seu templo memorial, e aí algumas famílias vão tomar conta desse templo memorial. E como que eles vão se manter economicamente? Basicamente, eles vão ter terras, eles vão ter trabalhadores vinculados a esse culto, a essa tradição. Então, o que eles vão fazer aqui? Sempre vão fazer os cultos, vão fazer os rituais para valorizar, então, a memória desse rei. E aí, conseguiu achar? Sim. Então, o que acontece? Aqui começou essa tradição na 18ª dinastia, portanto no começo do Reino Novo. Então nós vamos ver, aqui nós estamos no templo de Ramsés II. Ali do lado nós temos o templo de Amenhotep II. E nós temos ali para frente o templo de Siptah, que é o Tutankhamon da 19ª dinastia. É um faraó que morreu muito jovem, né? Morreu até mais novo que o Tut, nem quase teve tempo de governar. E aqui, né, portanto, é um lugar de reverência, de memória. E o que é curioso desse espaço? Pensa o seguinte: enquanto a gente está no auge do Reino Novo, os cultos de memória continuavam acontecendo aqui. Os trabalhadores que produziam os bens agrícolas aqui continuavam enchendo
os celeiros, fazendo os rituais, fazendo as oferendas, contando a batalha de Kadesh, contando os grandes feitos de Ramsés, como dos outros reis, tá? Cada um vai ter a sua própria forma de preservar a memória. Mas o que é mais curioso daqui? Aqui nós temos alguns documentos históricos que a gente vai mostrar para vocês como a lista de reis. Aqui nós temos uma primeira lista de reis. Aqui nós temos uma segunda, mas eu quero convidar vocês para ver esta terceira lista de reis que está aqui. Opa! Olha o degrau. Aqui são cenas astronômicas, tá? Bom, vocês viram o zodíaco de Dendeira, não viram? Sim. Então, em Dendeira, nós temos um zodíaco com influência caldeia. Mas como assim caldeia? Sim, porque os gregos, quando eles chegaram, eles trouxeram a influência do zodíaco na visão deles. Então, esses signos que a gente conhece hoje, Leão, Capricórnio, Sagitário, Libra, Peixes, isso é uma visão caldeia com os nomes gregos. Ali no templo de Dendeira, você tem esse zodíaco com os nomes gregos, com os nomes já adaptados, porém já egipcianizados. Então eram os nomes gregos que os egípcios colocaram nomes egípcios no lugar. Mas aqui, o zodíaco dessa época, ele não é o mesmo zodíaco, é um zodíaco 100% egípcio. Vocês podem ver aqui em cima. Da mesma forma que tem um zodíaco desses na tumba de Sete I. Né? Então, na tumba de Sete I, a gente vai conseguir entrar lá hoje, será? Sim, tá. Então, ótimo. Na tumba de Sete I, vocês vão ver, portanto, um outro zodíaco. Mas depois deixem isso por Vale dos Reis. Vamos falar, então, da lista de reis do Ramsés. Vamos procurar aqui. Eu quero achar os cartuchos. Vamos lá. Aqui também estão as constelações. Pessoal, vamos explicar uma coisa. A lista de reis do Ramsés, eu vou sentar aqui. Senta do meu lado aqui, aniversariante. Você tem, hoje, como você é aniversariante, você tem lugar VIP. Então vamos lá. Vem cá, Mariana, você também, como é aniversariante do mês, já faz 4, 5 dias aí, eu quero ficar do lado, eu quero ficar no meio dos aniversariantes. Então vamos lá. Hoje eu vou contar para vocês o seguinte. Os Ramsés, como eu falei para vocês, eles não vieram nem da nobreza, nem da realeza. Eles vieram do exército. Eles vieram do norte, ali da região próxima de Avares, que era a capital dos Ixos. E os Ramsés, eles tiveram a difícil missão de limpar o Egito do que o Akenaton deixou, né, os problemas que o Akenaton deixou para trás. Então eles tiveram que reconstruir as fronteiras, as fortalezas que foram destruídas. O Egito passou por uma epidemia, então eles precisaram ali cuidar um pouco da medicina, resolver a situação econômica, a crise. E aí o que acontece? Se você tem uma nova dinastia que tem que restabelecer a ordem num país caótico, como que essa nova dinastia ela vai se legitimar? Primeiro, restabelecendo o que é antigo. Segundo, eles vão precisar mostrar que eles têm o reconhecimento dos deuses. E como que eles vão mostrar esse reconhecimento? E isso é uma chave para a gente entender a egiptologia moderna. Né? Olha a conexão. Nós estamos falando de um fato do passado para entender uma ciência de hoje. Vamos entender isso aqui. O que houve? Eles vão organizar uma lista em que eles vão colocar Ramsés na frente de 5 faraós. Aí eu vou perguntar para vocês. O primeiro faraó, eu vou dar uma dica. Menes. Quem foi Menes? O primeiro faraó. O segundo faraó que ele vai colocar na lista. Quem daqui chuta? Khufu. Não. Não. A gente pode dizer que Menes, ele fundou
a primeira dinastia, portanto o reino antigo. Quem fundou o reino médio? Eita, nós. Mentuhotep. Segundo. Ponto para? Ah, Para Anubis. Mentuhotep II. Tá, olha só. E aí nós vamos ter o segundo período intermediário, toda aquela crise dos Ixos, e aí vem o faraó que reunifica o Egito. Quem que é ele? Já. a Moses. Ponto para? Ah, Bacete. Ponto para Bastet. Quanto que tá? Não tá mais, já tá. Finalmente. 44 a 30. Então vamos lá. 44 a 30. É isso mesmo? Vocês- Tá bom, vamos lá então. Bom, Vocês então estão de vamos lá. brincadeira. Pessoal, atenção. Amose. Então, ó, retomando. Primeiro rei que aparece na lista de Ramsés II. Menes, Mentuhotep II e Amose. Portanto, vejam só, como que hoje a egiptologia divide a história do Egito? Reino Antigo, Reino Médio e Reino Novo. Ou seja, quando os egiptólogos vieram aqui, eles olharam e falaram, olha, faz sentido essa divisão. E adotaram isso na egiptologia moderna. Mas tem mais, ele coloca mais 2 faraós além de Amose. Depois de Amose, quem que ele coloca? Não. Sete. Não, Ele coloca depois de. depois de Amose. Quem vem depois de Amose? Depois de Amose. 18ª dinastia. Ramses. Não. Hã? Por exemplo, Não. Sete. Camose. Fala você, vou falar. Camose. Não, Camose é Sete. antes de Amose. Sete. Não, Amenhotep Primeiro. Amenhotep I. Quem que foi Amenhotep I? Foi o expansor das fronteiras do Egito. Olha só o simbolismo disso tudo. Primeiro, ele coloca o fundador do Estado faraônico. Segundo, ele põe quem uniu o Estado faraônico quando os líderes regionais mandaram. Terceiro, ele colocou o cara que expulsou os Ixos e reuniu o Egito novamente. Em quarto, quem que ele colocou? Quem expandiu as fronteiras do Egito. Além de Amenhotep I, Tutmoses I. Tutmoses I. E aí depois ele já pula pro Ramsés II, para ele. Né? Então veja só, a quem que ele quis se comparar? Ele quis se comparar àqueles que uniram o Egito, àqueles que expandiram e àqueles que mostraram o poder do Egito. Então, isso tem uma forma de legitimação. Legitimação. Por quê? Ele precisa se legitimar perante os deuses. Por que eu estou aqui? Porque eu venho de uma dinastia que não tem sangue real, mas eu sou tão poderoso. Porque os deuses precisavam que eu estivesse aqui. Porque os deuses pediram que eu fizesse o que esses outros fizeram. Porque estava o caos. Akhenaton bagunçou tudo. É claro que se a gente for ver na história, quem mais pôs ordem na casa não foi o Ramsés II, foi o Sete I, o pai dele. Mas a história ela é narrada por quem consegue impor a sua narrativa. E o Ramsés II, como continuador do Sete I, o que ele fez? Conseguiu pôr essa narrativa. Então, reflitam sobre isso. Como é construída uma história? Como é construída a legitimação do poder? Eu podia chegar para vocês e dar aquelas aulas de história básica, contar o nome de cada faraó e falar o que cada um fez. Isso não é história. Isso é descrição e iconografia. Porque cada faraó, você vai nos templos, estava dizendo, eu construí tal pedreira, eu doei tanto para tal templo, eu ergui não sei o quê, eu fiz expedição para tal região. Cara, isso aí é descrição. O que eu estou mostrando para vocês não é descrição, é uma análise. Uma análise. Nós estamos analisando dados históricos para a gente tirar uma interpretação crítica. Isso diminui o papel de Ramsés de forma nenhuma, mas nos faz ajudar a entender esse personagem histórico. Agora, veja uma coisa aqui. Eu estou olhando ali um conjunto de hieróglifos. Aqui, ó. Valendo ponto. O que está escrito aqui? Ixi.
Ah, Gabriel vai. Gabriel e ó. O que está escrito aqui? Senhor do Egito. Não. Aqui, Não? ó, só isso aqui. Remete Kemet, ponto para? Anubis. Ponto para Anubis. Ah, O que quer dizer Kemet? Terra terra, preta. terra negra, né? Terra preta. É terra dos pretos? Não, é é do a terra Isso é fértil. importante. É a terra fértil, é a terra preta. Como que seria se fosse a terra dos pretos? Kemetiu. Kemetiu, porque aí você coloca um sufixo de que a gente chama de nisbi, que é de pertencimento, de terra. Então, a gente tem aqui, portanto, a referência às terras pretas, às terras férteis. Então, toda vez que vocês verem a expressão Kemet, nós estamos mencionando, portanto, o Egito. Vocês sabem que existem figuras de linguagem que explicam a parte pelo todo e o todo pela parte. É exatamente isso aqui, é uma figura de linguagem. Vamos lá, outra figura de linguagem da história do Egito. Da onde vem o nome Egito? Vamos lá, que povo que cunhou o nome a Egiptos? Gregos. Ponto para Anubis. Ponto para? Anubis. Calcula aí. Ó, vamos lá, já tô acabando. 54 Tá. a 31. Tá. Então, se a gente tem, portanto, a criação do nome Aegiptos, esse Aegiptos ele vem do quê? Ele vem de uma contração de Rut Mosquito ou mosquita? Rut Capital. Pessoal, por favor, presta atenção. Rut Capital. O que quer dizer Rut Capital? Quer dizer a capela do Ka, do deus Ptah. O que é isso? Isso é Mênfis. É a mesma coisa que, por exemplo, a gente chamar a cidade de São Paulo de Planalto de Piratininga. Planalto de Piratininga é uma parte de São Paulo, não é São Paulo como um todo. É a mesma coisa que você chamar, por exemplo, pegar uma cidade histórica que tem um nome aí histórico e associar ele à cidade. Por exemplo, dizer Pátio do Colégio para São Paulo. Você não está se referindo àquele lugar, você está usando aquele lugar para se referenciar à cidade. E aí, Rut Capital foi diminuindo até virar a Egiptos, aí virou Egipto, e aí na língua portuguesa tiraram o P de Ptah e ficou Egito. Né? Mas até um tempo atrás, na língua portuguesa, era Egipto. Portanto, o Egipto seria a capela de Ptah. Né? Então, tanto Kemet refere-se às terras pretas, quanto Egipto refere à capela do Ka de Ptah. Como que os egípcios chamavam o estado faraônico inteiro? Primeiro, eles não tinham uma palavra para estado. A forma mais comum deles falarem era Tauí. O que quer dizer Tauí? Não, peraí, você não vai. Você está muito... Vamos lá, o que quer dizer Tauí? Deus das duas terras? Quase. Tira só o Deus. Duas terras. Ponto para? Anubis, óbvio. Ei, Né? Anubis. 46 a 30. Vamos lá. Mentira, Então, pessoal, 47. por último, eu só quero agora mostrar para vocês, bem rápido, os celeiros. E depois a gente já vai, né? Já vai. Ó, eu sei que tem uma turma lulista aqui no grupo. Eu não sou lulista, mas quem é lulista agora vai ficar feliz. Opa, vamos lá, Porque eu vou vamos contar lá. ainda a primeira greve da história. Você não é lulista? Desde quando? Greve eu vou fazer eu, porque eu acertei. O primeiro faraó não valeu ponto. Quando eu falo as coisas, não vale ponto. Mas como assim? Já, ó.